Por que falar de literatura negra? Não seria melhor falar de literatura afro? Afinal, literatura não é uma coisa só. É para responder a essas e a outras perguntas que eu aceitei o convite do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro para vir conversar um pouquinho com vocês. Eu sou o professor Valmir, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, campus do Jordão, e doutorando em estudos literários pela Unesp de Araraquara. Em primeiro lugar, eu devolveria a pergunta. Ora, por que falar? A pergunta, na verdade, tem que ser por que não falar? Por que querem tanto esvaziar a voz daqueles que tentam falar? Por que querem esconder que exista, de fato, uma literatura negra? Essa é a principal questão que, me parece, a gente devia questionar neste momento. Porque há alguém falando e esse alguém quer ter voz e um outro alguém que deseja que isso não ocorra. Você poderia então me perguntar de volta, mas Valmir, então se tem literatura negra, então também há uma literatura branca? A resposta também é óbvia. É claro que há uma literatura branca. Isto é, toda a literatura que a gente aprendeu na escola desde sempre é uma literatura branca de raiz europeia. Isso a gente consegue perceber, por exemplo, quando o nosso maior escritor de todos os tempos, Machado de Assis, em sua certidão de óbito, está marcado que ele era branco, quando se sabe que, na verdade, Machado era negro. Ou mesmo na certidão de nascimento de Cruz e Souza, na certidão de nascimento de Lima Barreto, todos que foram embranquecidos. E por que será? Por que a cor dessas pessoas realmente não importava e o que importava era apenas a literatura deles? Será mesmo que a cor deles não importava? Se não fosse uma questão, muito provavelmente nada desse embranquecimento teria chegado até os nossos tempos. É até legal a gente ler aqui um trechinho de um poema da Carolina Maria de Jesus. Eu falei de embranquecimento e falei da escola. Só agora, nos últimos tempos, é que as escolas estão dando voz a essas personagens, a esses grandes nomes da literatura que são de pele escura. E a Carolina Maria de Jesus é uma dessas personagens. Leia comigo este poema e você vai entender por que é tão importante falar de literatura negra. E diz assim: muitos fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para eu ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer e deixo estes versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Veja a força dos versos de Carolina Maria de Jesus e vejam como, na verdade, ela coloca a necessidade de alguém da cor preta, alguém negro, ser um sujeito de ação dentro deste mundo em que o sujeito negro acaba sendo marginalizado. Então é nesse sentido que a literatura negra ela acaba sendo importante e nesse sentido que a literatura negra acaba sendo um ponto, ou melhor, um contraponto a toda a raiz europeia e branca que até então foi construída como modelo de civilização e modelo de literatura. É importante a gente levar em consideração que a literatura é uma arte, e arte da palavra. A palavra literária, ela não deve ser entendida como a representação da coisa tal qual ela é. Então, ao falar copo, num texto literário, você não está necessariamente representando um copo. É sempre imagético, é sempre construção mental. Tá, Valmir, mas o que isso tem a ver com a literatura negra? Veja, se a palavra é símbolo, aqueles e aquelas que entram em contato com o símbolo literário têm a possibilidade de construir mentalmente uma estrutura cultural, uma estrutura social. Nesse sentido, a importância de dar voz e ouvir aqueles e aquelas que colocam contrapontos, como eu disse para vocês anteriormente. É até interessante que um grupo chamado Quilomboje, muito legal vocês ficarem sabendo, o grupo Quilomboje, que é um coletivo de artistas negros
que ali na década de 60, 70 e 80, aqui no Brasil, construiu modalidades literárias que tentavam desconstruir essa hegemonia branca europeia que eu falei para vocês anteriormente. Um desses autores que tentou fazer isso é o Oliveira Silveira. O que Oliveira Silveira fez foi lá no Jorge de Lima, que tinha escrito um poema conhecidíssimo chamado Essa Negra Fulô, e reescreveu, reconstruiu. Então ele colocou novos símbolos pra gente pensar. E o poema do Oliveira Silveira chama Outra Negra Fulô. Eu quero ler aqui pra você entender essa importância. E diz assim o poema: o senhor foi açoitar a outra negra fulô. Ou será que era a mesma? A nega tirou a saia, a blusa e se pelou. O senhor ficou tarado, largou o orelho e se engraçou. A nega, em vez de deitar, pegou um pau e sampou nas guampas do senhor. Essa nega fulô, dizia intimamente o velho pai João, para escândalo do bom Jorge de Lima, seminegro e cristão. E a mãe preta chegou bem cretina, fingindo uma dor no coração. Fulô, ó fulô. Assim a burra e besta perguntou: onde é que estava o senhor que o diabo lhe mandou? Ah, foi você que matou. É sim, fui eu que matou, disse bem longe a fulô pro seu nego, que levou ela pro mato. E com ele, aí sim, ela se deitou. Essa nega fulô. Então o que você percebe? Você percebe essa necessidade do contraponto, de um novo discurso, de uma reconstrução de um pensamento? Quando ao invés de colocar uma nega fulô que era marginalizada e aceitava isso, como alguns ainda acham que os negros achavam de bom tom, era até bom para eles serem escravizados. Pelo contrário, o que Oliveira Silveira propõe em seu texto é uma revisão desse lugar da pessoa negra, que não aceitava e, pelo contrário, se colocava numa posição de conflito e de combate em relação àquilo que lhe tinham colocado como sendo seu direito. Outro texto que vai nessa mesma vertente do Márcio Barbosa agora tenta rever um poema do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira escreveu um poema chamado Irene no Céu. O Márcio Barbosa escreveu um poema chamado O que não dizia o poeminha do Manuel. Leia comigo. Irene preta, boa Irene, um amor. Mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo o céu, imagino Irene à porta, pela entrada de serviço de São Pedro, dedo em rixe. Pro inferno, seu racista, ela corta. Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Então você percebe que o que a literatura negra, nesse sentido, que é o sentido do conflito e do combate, está postulando é um novo lugar discursivo para os sujeitos de pele preta. O que quer dizer esse novo lugar discursivo? É um novo lugar imagético, é um novo lugar simbólico. É quando você tem a possibilidade de olhar para o outro como um espelho positivo. Ah, Valmir, mas isso quer dizer então que o branco, ele é sempre o vilão, ele é sempre cruel? Não é necessariamente isso. O que a gente precisa entender é que esse espelho é fundamental para aqueles que nunca tiveram essa possibilidade de se enxergar nas letras de forma positiva. Então o que a literatura negra coloca é um contraponto importante. Esse contraponto é importante quando você entende que na sociedade brasileira, mais de 53% da população se autodeclara, se autodenomina preta ou parda. Mas as condições de colocação social e cultural, mas as instituições, inclusive essa, como o museu, inclusive a academia, são instituições perpassadas por pessoas brancas. Aí você me diz, então você está querendo cota, é isso que você espera, que haja cota agora para todo mundo? Cuti dos Silva, um excelente poeta, teatrólogo e teórico da literatura negra, ele tem uma palavrinha para falar sobre a questão da cota num poema chamado Gota do que não se esgota. Diz ele assim: cota é só a gota, meta de quem pagou e paga desmedido preço de viver imposto, e agora exige seu direito a voto na participação do bolo. É só a gota de um mar de dívidas, contraídas pelos que sempre tornaram gorda a sua cota.
Cota é só a gota afrouxando botas de um exército para o exercício da equidade. Cota não reforça a derrota, equilibra entre ponto de partida e ponto de chegada. A vitória coletiva reinventada. Veja que cota não é algo de vaidade. Ah, o Valmir quer cota, o Cut quer cota, porque é uma questão de vaidade. Não, amigo. Se nós sempre temos um só ponto, a gente não avança. Há necessidade de ter o debate, o conflito ideológico para que a gente não diga sempre as mesmas coisas e para que a gente não tenha sempre os mesmos resultados. Bia Ferreira, num poema canção chamado Cota Não é Esmola, se você não ouviu, vai ouvir no YouTube, que é muito bom, diz, contando a história de uma mulher preta, favelada, que dá o duro para sobreviver, diz mais ou menos assim num trecho. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular, e a boca seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai para a USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem me venha dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Veja como os versos dela são fortes, os versos de Bia Ferreira. Porque a ideia de que cota é esmola é, na verdade, uma tentativa de encobrir um racismo, um problema que não é um problema só dos pretos, muito pelo contrário. O problema do racismo é um problema branco. Então, nesse sentido, você poderia pensar, Valmir, então os brancos, eles não podem falar dos negros, você acabou de falar disso. A literatura negra é feita para preto e por preto. É verdade isso? Veja, os brancos são, na verdade, os grandes responsáveis pelo racismo. Discriminação e escravidão é algo que sempre existiu no mundo, desde a Grécia Antiga. Aliás, não sei se você sabia, mas a democracia grega, ela se fortaleceu principalmente por conta da escravidão. Então, não é esse o ponto. O ponto é que o preconceito racial é algo que os brancos são os principais responsáveis pela sua disseminação, a supremacia branca. Nesse sentido, há sim a necessidade de uma literatura branca que fale dos pretos. Só que essa não é uma literatura que a gente chama de negra. É uma literatura negrista. Um exemplo que eu poderia dar para vocês é o poeta e contista Marcelino Freire. Marcelino Freire é um negrista nesse sentido, quando num livro seu chamado Contos Negreiros, ele traz este conto que eu gostaria de ler com vocês, chamado Trabalhadores do Brasil. Veja que a temática é negra. Ele não é negro, mas a temática é negra, porque os negros e os brancos precisam, obviamente, se juntar nessa luta que a literatura está propondo. Leia comigo. Enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana, o loroquê vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança, pega ladrão que não respeita o pão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Batalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Lorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sonhê sonha com um novo amor para ganhar um passe, ou 2, na praça turbulenta do Pelô fazer sexo oral, anal, seja lá em quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Rainha Quelé limpa a fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Hein, seu branco safado? Ninguém aqui é escravo de ninguém. Se há um negro dizendo as mesmas palavras que o Marcelino Freire coloca aqui no seu texto, talvez alguém podia dizer, é racismo inverso. Mas é um branco dizendo para outros brancos safados, do ponto de vista do texto, que ninguém é escravo de ninguém. Essa literatura é fundamental também, mas não é literatura negra, é negrista. O ponto de vista é negro, mas não é a partir da vivência de um negro. Por isso,
O mesmo Kut vai dizer sobre a importância de levar em consideração que não falamos de literatura afro, mas de literatura negra. E por quê? Porque é o corpo negro que sofre o racismo. É esse corpo que é vitimizado por toda essa situação social e política dentro da qual a gente se encontra. E aí é até legal a gente perceber que esse povo negro do qual a gente fala, normalmente, por várias questões, é um povo que foi alijado, marginalizado, colocado à margem da sociedade. Então, muitas vezes, a sua graduação escolar é menor. Nesse sentido, o Emicida vai dizer pra gente, um grande rapper, que os nossos livros de história foram discos. Aí a importância de perceber que a literatura negra, ela anda lado a lado com também a música. O samba de Dona Ivone Lara, o samba de Martinho da Vila, de Leci Brandão, mas o rap também de DMN, de Záfrica Brasil, de Racionais MCs, que agora, inclusive, é letra que cai em vestibular. Para alguns, isso foi o fim da picada. Mas, na verdade, é fundamental perceber como a literatura, ela não pode e não deve ficar restrita a esses espaços acadêmicos que, como eu disse anteriormente, são dominados por aqueles brancos que querem que o predomínio permaneça o que sempre foi. Nesse sentido, gostaria de trazer para vocês 2 trechos de Racionais MCs dentro de Sobrevivendo no Inferno. Um de capítulo 4, versículo 3, que diz assim: minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra atirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz bum, a segunda faz pá. Eu tenho uma missão e não vou parar. O meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição. E aí você vai dizer pra mim, aí ó, música de bandido. Bandido, preto, preto, bandido, rap é música de bandido e a literatura preta é a literatura de bandido também. Veja que esse raciocínio é um raciocínio daqueles que não querem entender o lugar do outro, que neste caso está tomando a voz. A palavra é que vale um tiro. Então a necessidade de falar para esse povo que não quer ouvir, os brancos, e a necessidade de falar para esse povo que precisa de um espelho, os pretos. Minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição, repete Mano Brown. E nesse sentido, o preto se coloca como um fazedor de MPB. Não música popular brasileira, mas música preta brasileira. Essa música que salva. Por isso, vários e vários teóricos vieram dizer que Sobrevivendo no Inferno, os Racionais MCs, se colocam como uma espécie de Bíblia da periferia. Bíblia porque traz a salvação. Isso você consegue ver, por exemplo, na canção que está fechando o álbum Fórmula Mágica da Paz. Lá, o mesmo Brown diz, mas se liga, olha ao seu redor e me diga, o que melhorou da função? Quem sobrou? Sei lá, muito velório rolou de lá pra cá. Demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. E é esse o sentido que a literatura dos Racionais, que a literatura preta, que a literatura negra tenta trazer. A necessidade de sobreviver no inferno, como diz o álbum /livro, mas a necessidade de permanecer vivo e contrariar as estatísticas. Por que permanecer vivo é tão importante? Permanecer vivo faz com que você não seja ignorado. Então, é isso que eu havia perguntado lá em cima. Quem tem o desejo de silenciar essas vozes? Quem quer que esses que dizem e querem dizer para fazer com que o símbolo preto realmente permaneça, quem quer que esse símbolo seja apagado? São os mesmos que querem que o corpo negro também seja apagado, morto e violentado. Nesse sentido, a obra dos Racionais propõe a vida como a maior subversão do sistema possível. Também outro grande poeta e grande articulador social, Sérgio Vaz, dirá pra gente no seu livro Flores de Alvenaria e num poema chamado Enquadro Poético, isso que de um modo ou de outro eu tô tentando dizer pra vocês. A polícia acadêmica, diz o poema, quando enquadra, não sabe ou esqueceu que as ruas gritam livres, ainda que durma na calçada. Poesia bebe e fuma. Não bebe, não fuma.
bate uma bola, joga sinuca, samba na laje, chora na chacina e anda com o povo. Então a literatura preta, a literatura negra, é essa que escapou da academia. Aliás, está indo para a academia só agora. É a literatura das ruas, é a literatura que fala a nossa voz, a nossa fala. E é isso que muita gente quer silenciar. Não querem que a literatura seja a voz do povo brasileiro. Então, ao dizer que só tem um tipo de literatura, o que a gente faz é esconder o que a gente faz de melhor, que é dar vida e voz a gente. Então, é nesse sentido que eu gostaria de terminar falando um trecho de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, uma excelente contista e escritora brasileira, que tem um conto chamado Olhos d'Água. E este conto eu leio para vocês e a gente pensa melhor. Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu da minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar-me no olho dela para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. E assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita, e quando após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiado os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente, enquanto jogava o olhar dela no meu. Perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma. Ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? E assim termina o conto de Conceição Evaristo. E assim eu pergunto para todos e todas que também nos escutam: por que será que os nossos olhos precisam continuar inundados com lágrimas, enquanto uns e outros podem fazer o que bem entendem desde sempre? E é por isso que a literatura negra precisa ser valorizada, pensada, discutida, para que olhos cheios de lágrimas possam secar e inundar-se de sorrisos. Muito obrigado.